Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Há 3.500 anos, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei de Deus. Mandamentos que definem o que é correto e o que não é. E há aproximadamente 2.000 anos, nosso Senhor e Salvador, o Messias Yeshua, também subiu. Mas a uma montanha diferente. Não era uma na Arábia, mas uma na Galileia. E ali levou aos seus discípulos e começou a dar-lhes instruções da parte de Deus. E é só quando aplicamos essas instruções às nossas vidas, e só então poderemos manifestar a glória de Deus. Nos comportamos de uma maneira correta, de uma maneira que agrada ao nosso Deus. E não é a isso a que somos chamados? A ser pessoas que vivem uma vida exemplar, uma vida agradável ao nosso Senhor e Salvador, o Messias Yeshua? Bem, estamos estudando o livro de Mateus e hoje começaremos a estudar uma famosa passagem da Escritura, em Mateus capítulo 5, conhecido como o Sermão da Montanha. Assim, te convido a tomar a tua Bíblia e ler comigo, estudando esse ensino fantástico de Yeshua. Em muitas ocasiões, como faremos hoje, explicaremos certas coisas. Mas, em realidade, uma das melhores coisas que se pode fazer é ler. E do capítulo 5 ao 7. Só leiam lentamente e permitam que as palavras de Yeshua penetrem suas almas. Comecemos, capítulo 5 e versículo 1. Notem como inicia. E depois de ver a multidão, e essa mensagem, o Sermão da Montanha, não foi proclamada diante da multidão, mas em alguns minutos veremos o que Yeshua fez. Lemos. Depois de ver a multidão, subiu ao monte e depois de se sentar, aqui está a chave, ele deixou a multidão e veio a um lugar calmo sobre a montanha. Seguimos lendo. A Escritura diz, e seus discípulos vieram a ele. E foi depois que seus discípulos, e só seus discípulos se aproximaram, foi então que ele começou a falar e os ensinou, dizendo, e a primeira palavra, essa palavra para ser bem-aventurado e feliz, é uma vida de plenitude, uma que satisfaz tuas necessidades internas e espirituais, uma que mostra o que um ser humano foi chamado a ser. Assim, que essa palavra é muito importante. No hebraico, usamos o termo Ashre. De fato, o culto de oração das tardes começa com esse termo Ashre, que significa bem-aventurado ou feliz. É uma palavra de contentamento, de paz interior, de segurança, de confiança em nossa relação pessoal e em nossa experiência com o Deus vivo. Notem o que ele diz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Quando lemos esse texto, comumente chamado de bem-aventuranças, é preciso lembrar que ele realiza uma declaração, tal como ele acaba de fazer. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. E o que descobrimos depois é que se trata de uma declaração futura. Não é que estejam experimentando nesse momento, mas o farão depois. E por que é assim? Porque se trata de verdades do reino. Todas essas promessas, e isso é exatamente o que vemos aqui. Todas elas têm a ver com o cumprimento que, em um sentido pleno, não será realizado senão até a vinda do Messias e o estabelecimento do reino. Assim que diz no versículo 3, bem-aventurados são os pobres de espírito. Este termo pobre
Pode ser traduzido como afligido ou atribulado espiritualmente. Em outras palavras, eles não estão contentes nem felizes com a condição atual do mundo e entendem que uma mudança se faz necessária. Assim que o Messias diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, na próxima primeira bem-aventurança que estudamos, vemos essa declaração sobre o reino dos céus. Na palavra de Deus, frequentemente, nos encontramos com o conceito de reino de Deus e reino dos céus. Obviamente, nos referimos ao mesmo, mas por que o dizemos de forma distinta? Reino de Deus e reino dos céus. O reino dos céus nos comunica, de um modo um pouco diferente, que esse reino que desejamos não está aqui, mas está nos céus. Sabemos que virá a nós quando o Messias regressar pela segunda vez com o fim de estabelecer o reino, mas há uma separação entre o reino que será estabelecido no futuro e o que estamos experimentando agora mesmo. Existe uma diferença entre esses dois períodos de tempo e, de fato, existe uma grande distância entre o que vivemos agora e o que experimentaremos depois. Mas essa diferença e essa distância desaparecerá quando o Messias regressar. Assim que na primeira bem-aventurança, ele fala das pessoas que estão sofrendo espiritualmente, pois entendem o que será, o que é agora, e desejam essa mudança. E diz às pessoas que elas devem ter essa mentalidade. Ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados os que estão de luto, ou aqueles que choram, porque eles serão consolados. O luto aqui, obviamente, se refere à morte. Mas recordem algo, a morte sempre estará relacionada com o pecado. Esses dois termos sempre devem estar em nossa mente quando ouvirmos um ou outro. Se você ouve morte, deve ouvir pecado. Se ouve pecado, deve pensar em morte. A morte é a consequência do pecado. E diz mais: aqueles que estão tristes, que estão de luto devido à consequência do pecado, devido à morte, diz: felizes são aqueles que estão de luto. Por quê? Bem, serão felizes porque eles serão consolados. E esse consolo fala dessa mudança. Esse consolo é o resultado da vontade de Deus, seu juízo, seus propósitos, sendo levados ao seu cumprimento. Assim que tudo está conectado, e essa é uma verdade importante. A vontade de Deus e o reino de Deus, essas duas coisas estão intrinsecamente relacionadas. Quando a vontade de Deus se manifesta, o caráter de reino, que também é bom, estará presente, e com sua presença também receberemos sua provisão, suas bênçãos e tudo que Deus quer que tenhamos para que conheçamos esse shalom, essa paz que sobrepassa todo o entendimento. Versículo 5. Bem-aventurados aqueles que são, e a maioria das Bíblias dirá manso. Essa palavra manso tem a ver com uma pessoa que não é demandante, que não toma os assuntos em suas próprias mãos para obter o que deseja, mas confia em Deus. Uma pessoa que confia em Deus, que não faz que as coisas aconteçam à força, mas obedece a Deus e confia. Descansa e depende dele, sabendo que ele proverá, que ele satisfará o que necessitamos e desejamos, com o fim de viver uma vida justa e uma vida que agrada a Deus. E lemos: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque eles herdarão a terra. E esse ato de herdar a terra e essa transformação que essa herança produz, tudo isso é resultado do reino. São realidades que só conheceremos em sua máxima expressão quando o reino for estabelecido. Versículo 6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, e aqui está a chave, de justiça. Bem, vamos ver mais adiante, dentro de algumas semanas, como o reino de Deus e a sua justiça, esses dois conceitos andam de mãos dadas.
Onde está o reino? Há justiça. E na minha opinião, essas bem-aventuranças são tão importantes, chegam ao cerne do assunto. Lemos de novo. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E aqui vemos algo que está presente em todas as boas aventuranças. É que são umas promessas. Quando esse tipo de característica, esta maneira de pensar, esta conduta, quando desejamos as coisas de Deus, podemos estar seguros de que seremos satisfeitos e que vamos herdá-las. E essa herança sempre está relacionada com as promessas de pacto. Promessas de pacto e promessas de reino, que estão vinculadas entre si. Notem o que está escrito aqui. Diz, bem-aventurados, benditos ou felizes, como queiram traduzir essa palavra. São aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Que aspecto tão importante que devemos nos esforçar para alcançar, sermos pessoas que têm misericórdia de outras. Quando vemos, por exemplo, uma passagem das Escrituras, e me refiro a uma que encontramos em Êxodo, e que nos revela e nos ensina os 13 atributos de Deus. Quando vemos aqui uma coisa que se manifesta uma e outra vez nessa passagem, é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, seu amor inesgotável. E disso falamos aqui nessa passagem da Escritura. Aqueles que, e o deixa muito claro, vejam que a Escritura nos revela, aqueles que são misericordiosos, essas são as pessoas que receberão misericórdia. A misericórdia é um conceito muito amplo. E darei um exemplo do que significa misericórdia. A palavra misericórdia, e eu sei que estamos lendo no grego esta passagem, mas o fundamento está no hebraico. E quando me refiro ao fundamento, me refiro ao Velho Testamento, ao velho pacto que está escrito no hebraico. E certamente vemos que Deus buscou nos revelar todos esses princípios. Primeiro e principalmente no idioma grego para alcançar o mundo inteiro, que nesse momento, há 2000 anos, usava o idioma principal. Então, não há dúvidas de que o Novo Testamento foi escrito em grego, originalmente. Mas o fundamento para muitas escrituras que vemos citadas aqui, esses princípios, esses termos, seu fundamento se encontra no Antigo Testamento em hebraico. E quando falamos da misericórdia, no hebraico é a palavra rahamim. É uma palavra plural que nos fala não somente de misericórdia num sentido limitado, mas também no sentido de abundância, de uma maneira que supre a necessidade, que cumpre com a restauração que a misericórdia produz. O resultado da misericórdia é que as coisas voltem a ser como Deus as planejou, conforme com a sua intenção original, Ele sana. O importante da misericórdia é quando vemos essa mesma palavra, mas não em plural, mas no singular. Rahim é a palavra hebraica para ventre, como o ventre de uma mulher, onde um bebê que foi concebido permanece por 9 meses. Mencionei em outro estudo que o ventre é algo muito poderoso, porque detecta o nível de bem-estar da criança. E o ventre se comunica com o cérebro da mulher, com o fim de fazer ajustes, com o fim de que o bebê possa estar na melhor condição. Qualquer que seja a necessidade do bebê, por exemplo, se o bebê sente frio no ventre, o ventre envia um sinal ao cérebro e a mulher, todo o seu calor se dirige até o ventre com o fim de cuidar e manter aquecido o feto. Vemos como a misericórdia sempre faz o que é melhor para a pessoa. Quando digo melhor, quero dizer que inicia situações com o fim de que haja restauração de volta à vontade de Deus, ao plano de Deus. Que declaração tão poderosa! Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles receberão misericórdia.
Isso mesmo será o que observaremos dentro de algumas semanas, quando veremos que a medida que usamos para medir aos outros, você mesmo será medido. Quando eu era mais jovem, me dedicava a vender seguros. E isso está bem, as pessoas necessitam disso. Mas um seguro, o melhor seguro, se encontra em Deus. Quando fazemos aos outros o que queremos que façam conosco, Deus nota isso e responde de uma maneira parecida. Isso é o que a Escritura está dizendo. Avancemos ao versículo 8. Bem-aventurados os que são puros de coração. E essa palavra significa limpos. Os limpos de coração, porque eles são aqueles que verão a Deus. E essa é a ordem. Com mais frequência no português e em outros idiomas, alteramos a ordem das palavras. Mas no grego original, a ordem das palavras transmite um sentido de ênfase. Quando lemos essa passagem das Escrituras, elas dizem: bem-aventurados os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. A ênfase não está no fato de ver, mas quem veremos. E esse é Deus. O que isso nos ensina? Bem, ver cara a cara, ver o rosto de Deus implica uma bênção. Todos conhecemos a escritura do livro de Números que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti. De fato, várias vezes nesses poucos versículos se menciona a bênção que o sacerdote pronuncia sobre as pessoas. Encontramos essa expressão, que o Senhor faça brilhar, resplandecer seu rosto sobre ti. E esse fato de resplandecer o rosto, esse encontro cara a cara no qual Deus te vê, se refere totalmente a uma bênção. Isso é o que a Escritura diz. Ter um coração limpo é o caminho para experimentar uma vida de bênçãos. Versículo 9. Bem-aventurados são aqueles que buscam a paz. E, de novo, a paz, esse conceito está relacionado com a vontade de Deus. Assim que os pacificadores são aqueles que cumprem a vontade de Deus. Não há paz fora da vontade de Deus. E essa é uma verdade importante que a maioria das pessoas no mundo ignora. Temos indivíduos diplomáticos, políticos e demais. Muitos deles, obviamente, com sinceridade, querem a paz para este mundo. A maioria das pessoas querem a paz para o mundo. Mas aqui está o problema. Essa paz nunca será estabelecida, não será conhecida, nem experimentada, a menos que nos submetamos todos à vontade de Deus. Quando ignoramos a vontade de Deus, quando deixamos de lado seus mandamentos, quando ignoramos a sua verdade, não poderemos ter paz. Devemos entender que os pacificadores são pessoas comprometidas com a vontade de Deus. Versículo 9, uma vez mais. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é maravilhoso que sejamos o quê? Filhos de Deus. Por que filhos? O termo filho está relacionado com ser servo. Assim que a Escritura nos ensina o que devemos aprender dessa passagem, que é isso. Só quando estamos comprometidos com a vontade de Deus é que realmente estamos servindo a Deus. As pessoas podem ser fazedoras de boas obras, podem gastar toda a sua energia buscando a justiça social e todas as causas que o mundo promove. Não digo que essas causas estão más ou estejam equivocadas, mas aqui está a chave. Se isso não está arraigado, fundamentado na vontade de Deus, não são realmente boas obras e não são causas agradáveis a Deus. Não serão objetos de bênção e não terão, no final, o sucesso que buscam alcançar. A pessoa que se converterá em filho de Deus, ou seja, em seu servo, será a pessoa que vive comprometida com a vontade de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados, e, de novo, o mundo não estará de acordo com isso, mas notem o que diz.
Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Devemos entender que, à medida que vamos estudando essas bem-aventuranças, existe uma razão de ser em sua mesma ordem. Encontramos aos pacificadores, aos que procuram a paz, comprometidos com a vontade de Deus, e não é uma coincidência, não é por acidente que na seguinte bem-aventurança falemos de justiça. Por quê? Porque existe uma consistência entre a vontade de Deus e a justiça. Se não te interessa a justiça, e essa é a justiça que a palavra de Deus revela e define, veremos, o mundo determina o que é justo, o que é aceitável, mas fazem tudo mal. Porque só por meio da revelação que vem através da Escritura é que podemos saber o que é justo. A Escritura diz que quando estamos comprometidos com a justiça, diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. De novo, a maneira como se escreve a Escritura, a forma como o Espírito Santo inspirou ao escritor desse evangelho, o Evangelho de Mateus. Cada palavra tem um significado. Vemos cada vez mais essa relação com a justiça. E o quê? O reino de Deus. E por isso é que se alguém está interessado no reino de Deus, sempre estará buscando a justiça. E entenderá que essa justiça está fundamentada na vontade de Deus. E a menos que unamos essas ideias e nos comprometamos com elas, não seremos servos de Deus. Não seremos atraídos à sua presença. Não experimentaremos suas bênçãos, nem seremos pessoas que agradem a Ele. Todas essas bem-aventuranças não só dizem o que vamos receber, mas ao explorar cada uma, nos ensinam como devemos nos comportar e afrontar a vida. E se não afrontamos a vida dessa maneira, não seremos pessoas que podem caminhar com unção, que tenham essa experiência diária com Deus, vendo seu mover e sua provisão em nossas vidas. Versículo 11. Bem-aventurados são vocês cada vez que se levantem rivais, ou seja, quando o mundo venha contra vocês e lhes persigam e digam toda palavra maligna contra vocês, mentindo por minha causa. Isso deixa bem claro que quem está comprometido com a palavra de Deus, aqueles que são verdadeiros pacificadores, aqueles que estão lutando pela justiça, aqueles que querem viver de acordo à verdade do reino, serão perseguidos nesse mundo. E as pessoas falarão contra elas com maldade. E a base para o que dirão essas pessoas será toda uma mentira. Quero compartilhar um princípio bíblico importante. Sempre que a palavra mentira aparece, algo que é falso, sabem quem é o autor disso? Sabem quem promove isso? Não é ninguém mais que o pai da mentira, Satanás, o diabo. Quando lutamos em prol da justiça, ele, esse inimigo, o diabo, odeia a justiça. Seu caráter se move contra a vontade de Deus, e ele se moverá contra aqueles que servem a Deus. Por isso é que diz aqui, bem-aventurados são vocês, cada vez, quer dizer que isso será frequente, cada vez que se levantem contra vocês por causa da justiça, e digam toda classe de palavra maligna contra vocês, mentindo por minha causa. Experimentar essas coisas enquanto caminhamos com Deus é algo que devemos esperar. Essa é uma verdade importante que devemos conhecer. Quando vivo uma vida louvável, uma vida que agrada a Deus, quando faço sua vontade, devo esperar a hostilidade dos outros, esperar a perseguição. Há pessoas que ensinam que se caminhamos com Deus, tudo será bom e fácil na tua vida. Não é o que vejo nas Escrituras, especialmente nos últimos dias, quando o mundo se tornará mais e mais imoral, mais ímpio,
mais perverso. E todos conhecemos a Escritura que diz que ao bom chamarão mal e ao mal chamarão bom. Isso buscará justificar esta mudança de perspectiva que o mundo promoverá. Tem como fim perseguir as pessoas que têm um compromisso, que estão comprometidas com a vontade de Deus. Qual deve ser a nossa resposta? Devemos ter medo, nos preocupar, nos enfurecer e ficar deprimidos? Claro que não. O que diz aqui, versículo 12? Regozijem-se e se alegrem, porque sua recompensa é grande. Onde? Nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Quando eu leio essa escritura, vemos claramente que quando caminhamos na vontade de Deus, quando fazemos o que Ele diz, o que é correto, ou seja, quando nos conduzimos de forma reta, de acordo com a Sua palavra, o que podemos esperar? O que diz aqui? Seremos perseguidos. As promessas, as pessoas se levantarão contra nós, nos caluniarão, falarão mal de nós, e por nossa fé sofreremos. E quando digo nossa fé, me refiro à nossa fé no Messias. Ao atravessar isso, não nos surpreendamos, não nos perguntemos o que se passa. Quando alcançarmos e passarmos por essas coisas contra nós, vamos entender que está tudo bem. Regozijemo-nos e nos alegremos porque o Messias enfrentou essa mesma perseguição e é só uma confirmação do que o que você está fazendo está agradando a Deus. Assim que isso é o que ele diz, regozijem-se e alegrem-se. Vejam que conforto, grande é a sua recompensa nos céus. Quero concluir com o seguinte. Notem como, ao final dessa passagem, começou a falar sobre os profetas. Quando caminhamos na verdade de Deus, quando caminhamos de maneira que produzirá uma grande recompensa para nós no reino de Deus, entendamos que estamos caminhando na verdade profética. Não podemos negar a conexão entre a verdade profética. E estou falando dos profetas como Jeremias, Ezequiel, Isaías e os profetas menores. Quando vivemos uma vida que agrada a Deus, estaremos caminhando no mesmo caráter, na mensagem que os profetas ensinaram. Por isso lhes digo com tanta frequência que a profecia é vital para todos os crentes. Terminou o nosso tempo. Que Deus te abençoe ricamente. May God richly bless you. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.